Olá, nesse nosso mergulho de hoje, vamos direto a um ponto bem específico, a figura do espírito Exu Capa Preta. A gente está com um resumo aqui, né, de uma conversa mediúnica que veio pelo pai Silvio de Oxóssi e traz a perspectiva dessa entidade. E a nossa missão aqui é tentar entender o papel que esse Exu, o Capa Preta, diz ter na Umbanda, né, que é essa religião brasileira, e como ele se liga à justiça, à lei, pelo menos segundo esse relato. Ok, vamos desmembrar isso. O que chama atenção, assim, logo de cara, é como ele mesmo se define, né? Exu Capa Preta. Ele se apresenta como um guardião da justiça. Quase um agente cósmico mesmo, para reequilibrar as coisas, sabe? E ele estaria preso a um juramento espiritual de consertar o errado. Isso é bem forte, né? Essa ideia de um executor direto da lei divina. Sim, e o fascinante aqui é ver como essa visão, que vem dessa conversa específica, como ela se conecta com ideias maiores de ordem, né? Lá no universo espiritual da Umbanda. Porque os eixos como entidades, muitas vezes são vistos com um mistério ou até mal entendidos, né? E esse material dá um ângulo bem particular sobre o Capa Preta, muito focado na tal lei do retorno. A famosa lei de ação e reação, certo? Como que ela aparece aqui nesse relato? Exatamente essa. A ideia central ali é que as consequências, sabe, dos atos negativos, elas são inevitáveis. Mas veja bem, não é descrito como um castigo tipo vingativo. É mais como um mecanismo natural da evolução espiritual. É como se as ações gerassem ondas, né? E essas ondas, uma hora ou outra, voltam para a origem. E aqui fica realmente interessante, porque o relato bate muito na tecla da desmistificação. Tem uma afirmação assim, categórica. Exu Capa Preta se vê como a própria justiça. Ele diz, eu não sou o mal. E ainda, ele atribui as maldades feitas em nome dele a intenções humanas. Egoístas? Que distorcem o propósito original da Umbanda. Com certeza. E essa ideia aparece também na descrição das ferramentas dele, né? O tridente, as espadas, no material elas não são vistas como armas de ataque, assim, gratuito. Pelo contrário, elas simbolizam a capacidade de cortar o negativo, destravar caminho, sabe? Romper aquelas correntes energéticas e até promover a cura. Essa imagem que o relato traz de Exu como a polícia do astral, ou o lixeiro do astral, é bem impactante, né? Dá uma perspectiva diferente sobre como lidar com o que a gente considera negativo. É uma analogia forte que usaram na conversa, assim. Ela sugere um papel ativo, sabe? De limpeza mesmo, de manter a ordem espiritual, lidando com energias mais densas, ou com espíritos que talvez precisem de um choque de realidade, ou um direcionamento para se corrigir. Se a gente conecta isso ao quadro geral, parece ser um trabalho de equilíbrio cósmico, né? Pelo menos segundo essa perspectiva aí. E falando em lidar com o negativo, o material também faz uma ponte com a experiência humana. Ele sugere que muitas vezes é a dor, o sofrimento mesmo, que acaba sendo um gatilho para a pessoa buscar o lado espiritual, né? Que leva as pessoas para a Umbanda, para começar uma transformação. Sim, essa conexão entre a dor e a busca é mencionada. E nesse contexto, o relato também ressalta como é importante a sintonia, a seriedade na relação do médium, que é a pessoa que faz a ponte, né, com o espírito. É essa conexão bem feita que permitiria o trabalho de auxílio acontecer direito. O que leva a gente para um ponto crucial que o material também aborda: o medo. O medo que muita gente tem da Umbanda e dos eixos em geral. Exato. Esse medo que muitas vezes vem de desinformação, né, ou de puro preconceito, acaba sendo um obstáculo. A mensagem que é transmitida nessa conversa mediúnica é que o contato dentro dessa linha de trabalho específica busca o quê? Auxiliar, abrir caminhos, trazer prosperidade. Não é para prender ou punir alguém sem motivo justo. E isso levanta uma questão importante, né? De como o medo pode distorcer totalmente a percepção sobre essas dinâmicas espirituais. Então, o que tudo isso significa? Se a gente olhar para o material que a gente tem em mãos, a perspectiva que ele apresenta é a de um Exu capa preta como uma entidade ligada à lei, à ordem divina, focado em correção, em evolução e, o que é crucial, em desmistificar a própria imagem dele. Os pontos-chave que ficam são essa missão de justiça,
a inevitabilidade da lei do retorno e a negação total de qualquer ligação com o mal, com algo intrinsecamente ruim. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar depois, inspirada nessa visão do relato, claro. Se a gente aceita essa ideia, né, de que justiça, consequência e evolução estão tão ligadas assim, como é que isso muda a nossa noção de responsabilidade pessoal? Como a gente passa a encarar o tal do acerto de contas com as nossas próprias ações, tanto aqui nessa vida quanto, quem sabe, né, em outros planos. Fica aí a reflexão.